Boa noite, gente. É um privilégio ter vocês aqui conosco em mais um Essencial, onde a gente está falando, hoje nós vamos abordar a questão de existe uma pandemia de ansiedade, então existem dados da Organização Mundial de Saúde que nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, né? E eu creio que a gente está passando por transformações muito poderosas, muito diferentes de tudo que a gente vivia. Então, tinha uma certa hora, a gente já falou disso antes, mas é bom a gente reprisar. A gente antes, a pessoa, sexta-feira ela ia para casa, o trabalho ficava lá, né? As pessoas elas tinham um deslocamento às vezes brutal, um tempo para chegar no trabalho, mas os smartphones não existiam. Então, com o implemento do smartphone, as mensagens, os desconfortos, os problemas do trabalho, eles entraram na casa das pessoas permanentemente. Isso levou as pessoas a estarem constantemente conectadas ao trabalho, ou com muita constância. Isso já era um problema, algumas pessoas ficaram viciadas em trabalho, workaholics. Algumas pessoas elas começaram a ter burnout, que não é necessariamente só por causa do trabalho, mas veio uma pandemia que mudou ainda mais uma vez a vida das pessoas. Por quê? Porque antes tinha o trabalho, tinha a casa, né? E outras coisas que aconteciam. E agora, o que a gente tem? A gente tem as pessoas trabalhando em casa também, né? E isso tudo mudou a dinâmica, né? De poder definir os tempos, as divisões. O que a gente tem observado também? Que a ansiedade, que antes podia ser uma coisa mais para a pessoa adulta, ela também está acontecendo já de forma mais precoce com crianças e adolescentes. Ou seja, a gente vê crianças e adolescentes que hoje estão muito ligadas à internet o tempo todo e consideram algumas pessoas mais próximas deles que estão da internet do que as pessoas com as quais eles convivem. Para falar de tudo isso, não só vocês vieram nessa noite, mas o Levi Cabral está conosco aqui mais uma vez. Privilégio ter a maneira serena dele conversar, de compartilhar seu conhecimento com a gente, sua experiência clínica, para falar para a gente como é que está essa ansiedade. A gente fez alguns combinados antes aqui, que nós não vamos falar das coisas mais extremadas possíveis, porque não é necessário. A gente vai pensar um pouco sobre o que está afligindo essa massa da nossa população, entendeu? E obrigado por você ter aceitado o nosso convite, tá bom? E prazer ouvir você falar sobre isso. Como é que você está vendo esse cenário aí no seu dia a dia, na sua observação como indivíduo, na sua observação clínica? Como é que você está vendo essa questão, que eu tentei só introduzir para nós aqui? Eu acho que, primeiro, boa noite para todo mundo, tudo bem? Né? Eu acho que primeira coisa para a gente começar a conversar um pouco sobre ansiedade, eu acho que é conceituar um pouco o que é a ansiedade, né? A ansiedade, dos primeiros registros que a gente tem, vai trazer a ansiedade como essa angústia por aquilo por não saber direito o que vai acontecer quando eu faço uma determinada escolha, né? Então a gente tem uma ideia de que a ansiedade é simplesmente esse movimento do futuro, mas na verdade ela é essa angústia que muitas vezes a gente tem quando a gente faz alguma opção ou alguma escolha. Então quando eu começo a escolher qualquer coisa na minha vida, eu paro e penso, qual é o resultado dessa escolha? Aonde isso vai me levar? E é nesse momento que a ansiedade se instala. Porque, na verdade, eu começo a desenhar possíveis cenários, possíveis resultados, possíveis problemas que podem vir dessa minha escolha. E aí eu não consigo saber nunca se a minha opção ela está sendo a mais assertiva
ou a menos assertiva, a mais correta ou a menos correta, e qual é o efeito disso dentro da minha vida como um todo, né? Então, quando eu passo por esse momento de escolha que acontece absolutamente todos os dias, em todos os momentos, eu preciso me questionar aonde isso vai me levar. E quando eu começo a fazer essa questão, eu começo, então, a iniciar um processo que a gente vai chamar de ansiedade. Quando a gente pensa sobre isso e a gente vai vindo um pouquinho mais para o momento moderno, né, que é isso que o Eli está trazendo, a gente começa a desenvolver um mundo que a gente acredita aos poucos que a gente tem muito controle sobre ele. Então a gente acredita que se eu faço A, vai dar em B, se eu faço B, vai dar em C, se eu faço D, dou em E. E o que a gente descobre ao decorrer da vida, principalmente quando você passa ali de uns 10 anos de idade, 11 anos de idade, você descobre que a vida não respeita o seu controle sobre ela. E que, na verdade, ela funciona independente daquilo que você venha a escolher ou não, que você venha a fazer ou não. Porque existem tantas variáveis que você não consegue controlar. Quanto mais adulto você se torna, quanto mais você convive com a sociedade, mais essas variáveis se tornam cada vez mais complexas e cada vez menos controláveis. E aí a gente passa, então, a tentar entender como é que eu lido com isso. Diante dessa ideia quase inocente de que a gente tem tanto controle sobre a vida, a gente desenvolve metas, objetivos, a gente traça rotas e a gente diz, olha, eu preciso chegar em tal lugar, tal coisa eu preciso fazer, eu preciso comprar meu carro, eu preciso trocar de emprego, eu preciso ser promovido, eu preciso arranjar uma namorada, eu preciso ter um filho, eu preciso. Vira uma sequência de deverias. E nesse exato momento eu entro num processo ansioso. Porque, na verdade, essas metas constantes que a gente vai organizando ao longo da vida, elas são metas que elas não necessariamente levam em conta o dinamismo da própria vida e da própria existência. Porque hoje a gente é um, amanhã a gente é outro, depois de amanhã a gente é outro. E quando a gente joga isso para anos, a gente muda consideravelmente ao longo desse espaço. E essas metas, elas saem do lugar. Então, quando a gente chega no trabalho e a gente tem uma meta para ter, a pergunta que a gente faz é, eu sou capaz? Eu darei conta? Será que eu faço? Será que eu estou o suficiente? Será que o meu chefe vai me aguentar? Será que o meu chefe vai esperar eu chegar até lá? Será que eu preciso estudar? Será que eu preciso fazer uma pós-graduação? Será que eu sou capacitado? Nesse será, essa ansiedade ela vai disparar. Quando você vai olhar para o caso da pandemia, especificamente quando a gente veio, a pandemia ela vem e ela relembra nós como humanidade de que, olha, não temos controle sobre tudo. E a gente, de repente, tem que se adaptar, e tem que correr, e tem que sair do lugar. Só que isso, na verdade, desfaz todas essas metas, todos esses objetivos que a gente vai criando ao longo da vida. E quando isso se desfaz, a gente também se perde, porque a gente também montou uma sociedade, a gente também acredita que a gente deveria ter mais controle sobre tudo. Então, para que minhas finanças sejam melhores, eu preciso controlá-la mais. Mas muitas vezes não há o que ser feito naquele controle, porque eu ganho pouco. E eu não vou dar conta, só que ao invés de eu olhar para isso, eu penso, o problema não é meu, porque eu não controlo. E aí, quando você vai vendo isso, vai virando algo epidêmico dentro da sociedade. Porque temos metas absolutamente para tudo. Você chega em casa, você tem que... Eu, como pai, tenho 3 filhos. Olha só, eu tenho um filho adolescente do qual eu tenho que conversar sobre faculdade. Eu tenho uma criança do qual eu tenho que explicar porque o céu é azul. E eu tenho um bebê que eu tenho que apenas brincar de boneca. Mas, ao mesmo tempo, para ser um bom pai, eu preciso brincar de boneca, falar sobre faculdade, cuidar de uma outra coisa, porque essa é a minha meta como um grande pai que quero ser. Do qual eu praticamente não cumpro grande parte da minha vida, porque é difícil cumprir isso. Só que enquanto eu não aceito isso, essa minha humanidade ela vai se esvaindo, e no lugar dela vai entrando essa ansiedade. E aí ela vai me dizendo, olha, você não é tão competente assim, você deveria ser um pai melhor, você deveria fazer isso, você deveria... E quando eu vejo, eu estou enredado nessa zona novamente. E isso não vai acontecer só dentro de casa, isso vai acontecer dentro de uma amizade, isso vai acontecer dentro de uma proposta de faculdade. Então a gente está sempre correndo atrás de alguma meta nova. E a gente também precisa lembrar da nossa cultura, que ela é baseada num movimento de metas, objetivos, de entrega, de situações. E aí a gente ainda vem com um pouquinho mais recente, a gente tem algumas pessoas
que vão surgir dizendo assim, olha, é fácil, é só você acordar às 4 da manhã, leia um bom livro, leia 5, 6 páginas, depois faça seu exercício, depois tome seu café da manhã às 6 da manhã. Depois de tomar o seu café das 6 da manhã, tome seu banho, depois de tomar seu banho, vá para o trabalho. Enquanto você vai para o trabalho, aproveite o movimento e ouça um podcast. Porque enquanto você está indo para o trabalho, você pode ser ainda produtivo. Depois de chegar no trabalho, cumprimente seu chefe. Lembre, seu chefe é importante para você. Leve uma flor, leve alguma coisa para ele, que ele vai entender que aquilo é muito bom. Depois disso, esse movimento vai fazendo, e logo na sequência, lembre-se, você tem que ter uma equipe para poder gerir. Então, você tem que saber dizer oi para todos e falar como estão, perceber como eles estão, e ao mesmo tempo você já aproveita, já coloca uma inteligência artificial que vai ler seus e-mails para você, enquanto você vai pensando. Vocês perceberam? Eu nem comecei o dia ainda, estou 10 horas da manhã, né? E a gente já tem uma renca de coisa, um monte de objetivo, e um monte de questões para virar para a gente e dizer assim, você não é tão competente assim, você não dá conta disso. E a gente vive também dentro de uma sociedade onde errar é completamente dispensado, né? As pessoas não lembram disso, que a gente erra o tempo todo, que a gente falha o tempo todo, e que tá tudo bem, porque a vida é muito comprida. A gente vive muitos anos, e nesses anos tem muito tempo para errar, para acertar, para fazer, para mudar, para trocar de direção, para ajustar algumas coisas. Só que nesse movimento, essa humanidade vai se perdendo e a gente vai se tornando cada vez mais ansioso. Mas, Levi, você está me dando exemplos dessa vida de adulto, né? E as crianças? Eu comecei falando que crianças e adolescentes também são. Olha só, criança tem muitas metas a bater. A primeira delas é, olha, meu filho vai ter que ser melhor do que eu. Né? Se eu estou numa certa condição, eu espero que meu filho seja melhor do que eu. E é a primeira vez que você fala da vida do seu filho a ter um roteiro, a ter um formato, uma forma, um jeito, e ele precisa ser assim. Ele precisa ser educado. Ele precisa fazer inglês na idade certa, que é, sei lá, até uns 5, 6 anos, ele já tem que saber falar inglês fluente, porque senão ele não vai saber depois. Aí ele tem que aprender judô, porque ele tem que jogar fora essa raiva dele ficar preso o tempo todo. Porque se ele não fizer judô, ele também não vai. E ao mesmo tempo ele tem que fazer teatro, porque ele tem que se comunicar bem, ele tem que ir lá na igreja. E aí ele tem que fazer uma apresentação, e aí nessa apresentação ele tem que ser um ótimo comunicador. Afinal de contas, ele é meu filho. E aí a gente olha para essas crianças e acha que eles não vão ter uma ansiedade. Eu estou dizendo o tempo todo para eles que eles não são o suficiente, que eles precisam ser muito mais do que o que eles são o tempo inteiro. E nesse exato momento eu sacrifico a possibilidade deles existirem da forma como eles querem existir. E eu passo então a modelar, e dentro dessa modelagem muita coisa sai. E aí quando eu quero dizer para ele que alguma coisa que eu considero que não seja legal de ser feito com alguém, ele não vai ter mais paciência para me ouvir. Porque afinal de contas ele tem a lição de inglês para entregar, ele tem o golpe do judô para poder fazer, ele tem, sei lá, aula de culinária para fazer. Eu nunca vi isso. Meus filhos fazem tantas coisas que eu não sou capaz de fazer. E eu acho que se ele não fizer, eles não vão dar conta da vida como eu dei, mesmo eu não sabendo tudo isso. Não falo inglês e tá tudo bem. Sou um cara bem sucedido, minha vida caminha, voando bem, as coisas funcionam bem, mas eu tenho a impressão de que se ele não cumprir com todas essas metas, não vai dar. E aí a gente chega na adolescência. Adolescência é pior ainda, certo? Eu já chego lá com todas essas ferramentas e aí eu tenho que ser mais perfeito ainda. E aí eu começo a consumir Instagram, TikTok, onde todo mundo é muito belo, onde todo mundo é muito forte, onde eu, um pobre adolescente, todo desconjuntado, como eu era, certo? Braços maiores, barriga meio atrapalhada, coluna encurvada, esses adolescentes deixam de existir e entram num lugar, uma imagem maravilhosa que é retirada de um simples clique. E eles me dizem, olha, você precisa ser desse jeito aqui. Todo mundo é feliz e só você não vai conseguir ser feliz. Nesse universo, tomar um fora da namorada. Não dar conta de fazer, não saber que faculdade vai fazer com 18 anos de idade. Não saber dar conta dessas coisas parece algo tão absurdo, porque todo mundo é capaz. E aí a gente gera um outro problema também da sociedade, que aí é para todo mundo. A gente sempre acredita que pode ser mais feliz, melhor, mais competente, a gente vai conseguir alcançar melhores coisas. Sempre. E isso às vezes não é uma verdade. Às vezes a vida ela tem muito trabalho, é muito complicado. E às vezes você só vai se acertar em algumas coisas quando você está com 37, 40, 50, 70 anos. E minha mãe aprendeu coisas maravilhosas depois dos 70 anos dela.
Mas ela teve que ter 70 anos de vida para poder acertar algumas coisas. Eu ainda não sei lidar com uma série de coisas da vida. E os meus filhos vão ter que entender esse processo, mas a gente olha no Instagram, a gente olha no Facebook, ou em tantas outras redes, e eu descubro que eu sou o pai mais incompetente que existe no mundo, né? Porque eu não dou conta de ser aquele pai ali. E isso vai gerando mais ansiedade, mais angústia, mais medo. E aí, quando a gente vê, a gente está medicado, a gente está tomando uma série de medicamentos, a gente está fazendo uma série de coisas que nada mais é do que ajudar a gente a não pensar tanto, a não olhar e acreditar que a gente pode fazer, a tentar desvincular um pouco de tantas metas e processos e tanto mais. E eu acho que é só uma introdução, né, sobre o assunto, então também não vou ficar aqui falando horas sem entender o que vocês pensam sobre o assunto, né? Então eu vou entregar a bola aqui por ali, não sei se... Veja bem, o tema é tão abrangente, ele tem tantas perspectivas, que quando nós estamos conversando aqui, eu já digo para você que está acompanhando o podcast, que a gente vai ter outros episódios aqui, porque o assunto é muito vasto, e é um assunto muito pertinente. Então, a gente vai conversar mais disso, com certeza. Levi vai ser convidado outras vezes, nós vamos abordar esse tema no podcast, porque eu acho muito importante. Mas eu queria perguntar para você se você é ansioso. Você que veio pessoalmente aqui, se você se sente ansioso ou se você se sente incomodado pela sua ansiedade. Esse que eu queria. E a gente tem um comportamento, já vou até avisar, que é, a gente não publica a sua fala no nosso podcast, nem com autorização, nem sem. As perguntas a gente até aceita, porque uma pergunta feita pode ser escrita e o nosso convidado responder. Mas a sua experiência a gente não compartilha. É um momento da gente ter também pessoalidade no projeto aqui. Então, você pode contar como é que você se sente dentro desse cenário que a gente está abordando de ansiedade também. Né? O Levi riu porque todos nós estamos debaixo de uma pressão. Né? Essa pressão sempre existiu. Isso eu acho importante, já ficou claro aqui. Não, agora que no tempo que nós vivemos, a pressão é a maior do mundo, nunca existirá nada pior. Não, a pressão sempre existiu. Sempre existiu. Se agora a gente tem a questão do smartphone como um possível vilão, antigamente você morava numa vila pequena e ela podia ser invadida e todo mundo ser morto. Sua família podia ser morto. Se você casasse com uma mulher muito bonita, você não tinha certeza se ia ficar vivo. Né? Porque alguém podia gostar mais dela do que você fosse capaz de defender. Então, a ansiedade, depender da colheita, imagina, depender do tempo para sua família sobreviver, se não chover, se fizer sol demais, você não tem o que comer. Então, a vida humana, ela sempre lidou com a questão da ansiedade, só para a gente não vilanizar o nosso tempo e dizer, não, a ansiedade é um problema do nosso tempo. O que a gente está discutindo é que parece que isso se avolumou muito. Olha só, eu já tratei muita gente mais velha, né, assim, eu acho que a pessoa que eu tratei com mais idade tinha 80 e quebradinhos. É que muitas vezes eu acho que a gente também, ao tratar com pessoas mais velhas, às vezes a gente esquece que eles também têm capacidade de se autorregularem, né, de melhorarem nesses passos, né? A gente sempre trata eles como se eles não fossem capazes, né? Então a gente não leva algumas discussões, né, de virar e dizer assim, olha, não dá, né, isso daqui não tá legal, né? Isso é gravado, né, então não posso dar muitos exemplos da minha mãe, porque senão ela brigará comigo, né? Eu acho que não é recomendável. Mas eu acho que tem um ponto interessante, né, assim, uma vez eu fui levar minha mãe ao médico, e aí ela falou assim, você pode entrar comigo? Eu falei, claro, posso entrar com você. Aí eu fui fazer uma pergunta pro médico, ela falou, ué, mas você acha que eu não tenho capacidade de fazer essa pergunta pro médico? Por que você está falando isso? Aí eu falei, mãe, olha só, não precisa, né? E aí a gente começa ali uma pequena discussão na frente do médico, aquela confusão, não sei o que, não sei o que. Aí a gente sai e fala assim, mãe, não dá, né? Olha lá, né? Vamos pensar nisso. Aí ela fala assim, você tá querendo me ensinar a viver, menino? Aí passa 2 dias, ela me liga e fala assim, olha, eu fiz um bolo pra você aqui em casa. Passa aqui em casa, vem comer um pedaço de bolo. Bolo que você gosta, né? E aí quando isso acontece, é um reconhecimento também desse movimento, né? A gente está falando eu vi os comentários de vocês, né, falando sobre isso, e é engraçado, né, porque a ansiedade sempre coloca em xeque quem você é, né?
Ela, essa é a questão principal, né? Ele falou uma coisa interessante, que ele falou assim, olha, eu fui percebendo ao longo da minha vida que tem vários outros caminhos para chegar onde eu quero chegar. Só que às vezes a gente não acredita que a gente é flexível o suficiente para lidar com isso, né? Essa fé, às vezes, a gente adquire depois de muitos anos de caminhar. Depois de um certo tempo, a gente olha e começa a perceber, olha, eu dei conta daquilo ali que eu achei que eu não ia dar conta, dou conta daquilo ali, dou conta daquilo lá, e aí fica um pouco mais fácil. E aí, talvez, quando você fala de uma pessoa mais velha e está tentando levar isso para ela, talvez seja interessante de dizer, né, de dizer assim, olha, você percebe às vezes que isso daqui talvez você tenha medo de não estar dando conta? Como é para você lidar com isso? Será que talvez não seria mais interessante se a gente conversasse com alguém? Geralmente a resposta vai ser não, né? Eu sei me virar, eu dou conta. Mas aí se você conversa uma, duas, três vezes, aí você fala assim, vai lá bater um papo lá, tem um psicólogo, ele é um cara meio esquisito, você só vai lá conversar, jogar um papo fora. Aí ela vai chegar no consultório e vai falar assim pra mim, olha, eu tô vendo aqui porque minha filha mandou. Eu falei, tá, por que sua filha mandou? Aí ela começa a contar e aí ela termina a sessão, ela fala, nossa, eu tô me sentindo mais leve, nossa, interessante. E aí você encontra outros caminhos a partir dali, né? Mas é acreditar que ele também tem capacidade de mudança, assim como a gente também tem, né? A gente dá conta da vida mais do que a gente pensa, geralmente, né? Porque a vida, na verdade, não é essa complexidade absurda que a gente vê, né? Vi, mas tem... O mundo está pegando fogo, a inteligência artificial está aí. Você fala, mas olha, a gente sempre vai lidando com as coisas conforme elas se apresentam. Por incrível que pareça, até agora a gente está aqui, né? Existe uma questão de fé aí, né? De acreditar que se dá conta. Mas isso é bem difícil. Eu iria mais ou menos por esse caminho. Te ajudou? Pensar? Um pouco. Que você começa falando assim, olha, eu já trabalhei alguns exercícios de respiração. Por que as pessoas trabalham tanto a respiração quando a gente fala de ansiedade? Porque o coração da gente dispara, né? A impressão que a gente tem é que a gente vai entrar numa luta, né, na nossa cabeça. E aí, quando a gente entra para uma luta, o seu corpo se prepara para lutar. Então, ele acelera o batimento cardíaco, ele deixa seus músculos tensos, todos muito rígidos. E dependendo do tipo de luta que você está enfrentando na cabeça, imagina assim, se fosse um leão, tá tudo bem, mas e se fossem vários leões na sua cabeça ao mesmo tempo? É o mesmo mecanismo lá da época que a gente era pré-histórico, né? A gente tinha esse mecanismo para sobreviver. Aparecia um leão, você corria ou lutava com o leão. Agora a gente tem 500 leões de papéis, de imaginação, então a gente tem que sempre se preparar para isso. Por isso que sempre tenta controlar o batimento cardíaco. Porque é esse batimento cardíaco que gera essa sensação de desespero. Então, por exemplo, você puxar o ar o máximo que dá, você fala assim, quando eu estou ansioso eu não consigo puxar o ar. É exatamente por isso. Puxa o máximo de ar que dá, segura 5 segundos, solta. Puxa o máximo que dá, segura 4 e solta. Segura o máximo que dá, 3 e solta. 2 e solta, 1 e solta. E pronto. Quando você faz esse movimento, o seu coração ele dá uma diminuída de coisa. Não diminuiu, Levi. Faz de novo. Levi, não está funcionando. Estou respirando, não está dando certo. Legal. O que te liga ao momento presente? Não são os órgãos do sentido? Então, ótimo. Para, fecha o olho um pouquinho e fala assim, eu vou observar tudo que tem na sala. Eu tenho uma cadeira, tenho uma mesa, tenho um risco no chão, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro, tenho aquilo outro. Quando você começa a observar essas coisas, o seu cérebro começa a entender que o leão não está aqui. Então ele também vai começar a diminuir esse batimento cardíaco. Pô, Levi, tô vendo as coisas, tô respirando, não tá dando. Ótimo, pega alguma coisa para comer. Pega um bolinho e fala assim, que gosto tem esse negócio aqui? Aí você vai Levi, pô, tem gosto de bolo? Não, cada bolo tem um gosto diferente. Tenta prestar atenção. Que ingrediente vai? Que situação vai? O que tem ali? O que não tem ali? Isso também vai te ligar ao presente e vai fazer uma redução desse batimento cardíaco acelerado. Levi, não, cara, tô com medo, tô olhando, tô respirando, nada tá funcionando, o que eu vou fazer agora? Agora você vai falar para mim sair correndo. Não. Né? Então, beleza, se a gente fez isso, não tá dando certo, é hora da gente parar e lembrar de uma coisa. Todo ataque ele tem um tempo determinado ali. Entre 1 a 5 minutos que vai acontecer. Então, legal. Vamos tentar mais uma vez e entender que daqui a pouco isso vai se acalmar. E aí o que você faz? Eu precisava entrar num palco para tocar. Tem esses 5 minutinhos aí. Legal, cara. Atrasa 5 minutinhos. Segura um pouquinho mais. Mas, poxa, eu vou falar que eu entrei atrasado. Tá tudo bem, cara. Tudo se atrasa nesse mundo. Não é o fim do mundo se atrasar 5 minutos.
até você se acalmar. Poxa, era uma resposta que eu precisava dar para o meu chefe. Vira para o seu chefe e fala assim, olha, não tenho condição de falar com você agora, deixa eu conversar com você daqui a pouco, mas Levi, aí eu vou parecer frágil. Tá tudo bem, todo mundo é frágil. Todo mundo passa por esses momentos. Porque aí quando você tira o leão da frente, você volta a respirar. Não são todas, tem muito mais técnica, tem muito mais coisa para fazer, mas digamos assim, de emergência, assim, olha, tô falando agora com você no podcast, tô meio nervoso aqui, não sei muito bem, tô precisando. Olha, faz isso que vai funcionar bem. Deixa eu falar com vocês, então, sobre o grande mestre, falando sobre esse tema. Ele usa uma expressão muito simples, Jesus. Não andeis ansiosos pela vida. Como? Como não andar ansioso pela vida, se é a vida que a gente tem, né? E aí Jesus dá duas lições. Uma lição com pássaros e uma lição com flores. Eu vou começar com a lição com os pássaros. Como a gente mora em apartamento, eu não era muito favorável a animal em casa. E foi desde que o Lucas é pequeno, começou uma discussão de encontrar um animal que vivesse em casa. E aí primeiro foi um passarinho, depois foram 2 e finalmente eles se tornaram 3. E eu, na minha maneira de imaginar a vida, deixei esses pássaros sempre livres. E isso deu ansiedade para nós, porque eles fugiram algumas vezes, né? Não da gaiola, da casa mesmo. Voaram, foram embora, a gente achou. Mas eu queria falar sobre algumas coisas muito interessantes. Hoje à tarde começou a gotejar, não sei de onde veio, talvez tenha sido um ar-condicionado de um apartamento de cima, mas estava caindo gotas muito fortes, batendo na lateral onde eles estavam, ali. E eles resolveram tomar banho. Estavam tomando banho da água que pingava e refletia neles. E eles estavam fazendo um tratamento das penas, né? Hoje de manhã, um deles subiu na mesa e resolveu que o pote de manteiga ia ser o lugar dele conversar, e ele começou a conversar com o pote de manteiga e cantar. E eu fiquei ali, enquanto ninguém estava só eu e ele, eu vendo. E ele cantava, e ele abaixava a cabeça, e ele conseguiu levantar a tampa. Ele estava numa felicidade total. Os pássaros, eles comem a melhor comida que existe, de forma geral. Os que se alimentam de frutas, eles escolhem a fruta mais gostosa que existe, come, isso não deixa o agricultor tão feliz, mas ele come, e se ele achar que a do lado tem alguma coisa diferente, ele larga aquela que está ali e vai na do lado. Eles não têm nenhuma preocupação referente ao tempo. Só o instinto. Ele sabe que vai chover mais do que eu e você. E por isso ele vai para uma árvore. Ele não vai encontrar a melhor árvore do mundo, ele vai encontrar um abrigo e vai ficar ali naquele abrigo. E eu não sei se, talvez você, estamos falando de pássaro, não sou eu que decidi. Eu só tenho uma experiência para dizer para você. Quando anoitece, o dia deles termina. Na primeira luz do dia, o dia deles começa. Voar nesse período é impensável, porque eles não têm visão suficiente para fazer isso, a maior parte deles, e porque eles correm risco do predador. Jesus diz que quem os alimenta é o Pai dos céus, não são eles. E ele diz que faz isso com todos. Então, quando você olha a despreocupação do pássaro, eu que convivo com eles, a felicidade de cantar, quando eles estão felizes, eles cantam, abrem as penas, levantam as asas, é uma felicidade, ele está feliz. Então, absorver a vida e não se preocupar por ela é um conselho de Jesus para conosco.
absorver o cuidado que Deus tem para com você na vida. E não o que você é capaz de realizar, mas o cuidado que Ele tem com você pela vida. Segunda coisa, a beleza das flores, a delicadeza das flores é impressionante. Jesus diz que Salomão, em toda a sua glória, não pôde tecer roupas, nem nós conseguimos tecer roupas, que às vezes surgem em horas e deixam de existir. Então, assim, a questão de como Deus colore o mundo chega a ser um exagero, né? Você olha os pássaros, né? E você olha as cores dos pássaros que existem no mundo, você fala, que exagero! Dos peixes e assim por diante. Isso é generosidade divina. Então, existe uma generosidade divina para mim diária. Marta estava cantando uma música em casa, uma música evangélica muito bonita, com uma letra também muito bonita. E ela estava falando, eu não posso saber do meu amanhã. E ela cantando, e eu estava entrando em casa, e eu falei com ela, nenhum de nós, a gente só sabe do hoje. Né? Essa é a verdade. Você não consegue penetrar o amanhã. Você só vive o hoje. Mas o que nos torna ansiosos é exatamente o amanhã. Mas você não tem acesso ao amanhã. Como você não tem acesso ao passado. A hora que esse dia acabar, você não pode retroceder. E o dia de amanhã, você não pode intervir nele. Você só pode viver o hoje. O que você pode dizer quando o dia termina é o seguinte, o mal desse dia já foi embora. E eu preciso entender que existe bondade e generosidade divina para mim, que transcendem o que eu sou capaz de tecer. Então, a vida ela é feita de momentos tão impressionantes para nós, e alguns deles nós não conseguimos, não fomos nós que construímos. Para um pai e para uma mãe, futuro papai e mamãe, o nascimento do filho é uma das coisas mais sublimes, mas ninguém pode dar a vida senão Deus. Por isso que é muito triste, você vai para a maternidade quando um pai e uma mãe saem sem nada na mão. Você vê aquele choro, tudo aquilo sendo levado embora, porque quem dá a vida é Deus. Os melhores momentos da nossa vida, nós não vamos poder conquistar, comprar, trocar. Eles são dádivas. Eles estavam falando do poder da respiração aqui. É uma dádiva. Se você tiver um problema no seu pulmão, você não consegue. Então Jesus ensinou 2 lições para a gente, que eu não estou certo que eu consegui compartilhar com você no podcast e conosco presencialmente. E são lições com pássaros. O texto diz que ele sabe que o Pai dos céus cuida deles. Então tem hora que os bichos exercem mais fé, aparente fé, mais sintonia com Deus do que a nossa fé. E essa delicadeza da vida nas flores, que irá embora, é uma mostra de quanto Deus é bom o tempo todo. E que eu e você precisamos experimentar isso. A generosidade de hoje. Porque, às vezes, se eu não conseguir experimentar a generosidade de hoje, à espera de que o dia de amanhã seja generoso, eu perdi a generosidade de hoje. Em busca de uma generosidade que eu não tenho. De uma bondade que eu não tenho. Sabe? Eu tinha um bolo maravilhoso para comer, mas eu não pude comer o bolo porque eu estava com tanta pressa, mas outros bolos virão. Poderão vir, mas aquele se foi. Então, é preciso que eu entenda que, mesmo que eu não saiba o que é meu amanhã, não, você não sabe. Ninguém sabe. É uma tessitura divina, apesar de muitos de nós não acreditarmos nisso. A gente acha que está em dupla cooperação, né? Deus faz a sua parte, eu faço a minha, né? Como se Deus precisasse de ajuda. Então, o que eu queria deixar para nós hoje?
sobre ansiedade, que Jesus diz, não fiquem ansiosos pela vida, mas por quê? Porque a vida é minha. Eu compartilho com você. Sou eu que cuido de você, sou eu que rego a sua vida com bondade. Você consegue compreender isso? Os pássaros refletem isso. As flores refletem isso. Que Deus te ajude. Quero agradecer a participação de todos. Quero agradecer ao Levi por ter estado conosco. Passou, se quer você imagine ou não, uma horinha aqui juntos, conversando, falando sobre esse tema. E fica só um conselho para todos nós, né? Que você converse também com Deus. Diz ele, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidos. Então, começa a dividir um pouco aquilo que aflige tanto o seu coração com Deus. A oração tem um poder, não de tirar a sua ansiedade, mas de trazer Deus para a sua vida. Isso abençoa muito. É o conselho que eu queria deixar para todos nós, assim como a gente tem conselhos de como lidar com isso. A gente vai abordar esse tema de outras formas. Hoje, a gente acertou numa coisa. Foi uma conversa introdutória sobre esse tema e um pouco geral. Mas a gente quer abordar esse tema porque eu acho que é um tema muito importante nos nossos dias. Tá bom? Agradeço a todos vocês. Nós vamos para o nosso coffee break. Gente, quero agradecer muito ao Levi Cabral, amigo, psicólogo. Hoje ele trouxe até algumas dicas de como é que você que está vivendo uma crise de ansiedade pode acalmar seu coração. Então, foi muito interessante a gente falar disso. E achei que as metáforas do que a gente conversou sobre as palavras de Jesus e essa realidade que a gente está vivendo, assim, a maneira como as pessoas interagiram, colocaram coisas de uma forma muito pessoal, tornaram um encontro hoje um encontro de esperança para um tempo de tanta ansiedade. Então eu fiquei muito grato, Levi, de ter você aqui e de ter essa experiência que a gente teve aqui nessa noite. Imagina, Eli, precisando é só chamar. Estamos aqui, que a gente puder contribuir, a gente contribui. Foi muito legal também. Estou sempre bem feliz de estar por aqui.